Oi, 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 gente! Boa noite! Vamos começar a live número 2 da Maratona Lovely. Esse mês de agosto a gente tá fazendo lives todos os dias, de segunda a sexta, para falar sobre confeitaria, principalmente, não receitas. Vocês não vão me ver aqui fazendo receitas, a gente vai falar sobre, principalmente, os bastidores da confeitaria, sobre empreendedorismo, sobre marketing, precificação, produtividade. Boa noite, bem-vindas! É muito bom estar aqui com vocês, live número 2. Dessa vez eu consegui colocar o título. Vocês conseguem ver o título? Ou será que eu coloco e só aparece quando avisa? Porque aí eu deixo o comentário fixado também. Deixa eu começar a digitar de toda forma. Vocês conseguem ver o título? Os três. O tema de hoje são... A gente vai falar sobre os três principais erros das confeiteiras iniciantes. Se eu estiver equivocada, essa live vai ser bem curtinha. Os três principais erros das confeiteiras iniciantes. Se eu estiver equivocada, essa live vai ser bem curtinha, então a gente daqui a pouco já encerra o assunto. Pode ser que sejam erros que vocês não cometem. Isso é ótimo. Não vê o título só quando entra, agora não vê mais. Tá bom, então, eu tô digitando aqui, gente. Obrigada. Os três principais erros das confeiteiras iniciantes, live 2, maratona. Vai ficar salva, tá? Se as pessoas forem entrando e perguntando... podem ir avisando, gente. Maratona Lovely vai ficar salva. E vou fazer igual a ontem. No final eu volto para as conversas e leio todas as perguntas. Obrigada, Cibele. Vou fixar e aí a gente começa. Vamos num ritmozinho rápido para quem estiver assistindo a gravação, depois não ficar muito maçante. Aí eu leio as perguntas no final. Essa parte de boa noite para todo mundo. A parte de fixar sempre é muito desafiadora. Eu prefiro temperar chocolate do que fixar comentário no Instagram. Mas a gente não vai desistir, tá, pessoal? Bom, daqui a pouco eu tenho de novo. Eu quero saber quem já trabalha com confeitaria, porque quem ainda não trabalha vai ter uma grande vantagem depois de saber esses perrengues que são super comuns de acontecerem. Mas quem já trabalha vai poder confirmar se já passou pelas coisas que eu vou falar hoje, que são grandes problemas que podem acontecer. Isso sou eu tentando fixar o comentário, essa minha cara que eu faço tentando fixar o comentário. Eu clico em todos os lugares aqui da minha mensagem e não fica, gente do céu. Peraí, última tentativa. Estou tentando fixar o comentário. Por favor. Vamos torcer e cruzar os dedos. Fica aparecendo aqui um negócio na minha cabeça. Bom, daqui a pouco eu repito o título, então, para quem entrar depois. Vamos lá. Os três principais erros de quem tá começando na confeitaria agora. Se você já cometeu esses erros, comenta aqui durante a live. E quem não cometeu os erros, aproveita para tomar nota e evitar que isso aconteça com você, tá bom? Eu fiz um resumo pra gente não esquecer. Eu resolvi adotar uma sigla, não é sigla, né? Quando a gente usa um códigozinho pra simbolizar. Não tô conseguindo fixar, então deixa pra lá. Eu resolvi adotar essa simbologia pra gente não esquecer mais. Então a gente vai chamar de 3Ps. A gente vai chamar de 3Ps os três principais erros que as confeiteiras amadoras cometem quando estão começando. Então, a gente vai classificar eles em 3Ps. O primeiro P é precificação. Claro que às vezes a gente erra a precificação não porque a gente não sabe,
Não porque a gente não porque a gente quer, mas é porque a gente não sabe fazer. Então, a questão da precificação, às vezes, é um pouco mais complexa do que simplesmente a inexperiência, porque os outros erros podem ser questões de inexperiência. A precificação, às vezes, você até tenta, mas não consegue. Só que, qual que é o problema que isso pode gerar? Quando você começa a trabalhar com confeitaria e você não se desdobra sobre os números, sobre as planilhas, para conseguir entender, dominar e realmente quantificar seus custos, suas despesas, a sua margem de lucro. Se você não se dedica a isso e você não consegue enxergar essas coisas de uma forma muito clara, você não vai conseguir evoluir, o seu negócio não vai se sustentar. Então, esse erro é um erro crucial que vai inevitavelmente levar o seu negócio a fracassar. Não tem como você não saber precificar e prosperar, tá? Mesmo na sorte, isso não vai ser sustentável. A longo prazo não vai acontecer. O que acontece principalmente você acha que tá ganhando dinheiro e você, no final das contas, quando você tem alguém para te ajudar ou quando você realmente passa a entender o que tá acontecendo, você percebe que você tá pagando para trabalhar. A gente parte muito do princípio de que assim, falando de precificação, né? Como é que nossa cabeça de confeiteira iniciante trabalha? Ah, minha colega aqui que trabalha na mesma cidade que eu cobra R$20 num caseirinho. Já sei. Não vou fazer toda a precificação. Ela compra no mesmo fornecedor que eu. Ela faz uma receita de bolo amanteigado que eu vi ela falando lá naquela live. Eu vou cobrar R$20 também. É a mesma coisa. Vou vender para o mesmo público, vou cobrar R$20. Aí você vai lá, cobra R$20, mas ela trabalha em casa e você aluga um ponto. Quem é que tá ganhando dinheiro nessa história? É você ou é ela? Vocês estão vendendo 20 bolos por mês, igual. Ela pode ser que ela esteja ganhando dinheiro, a gente também não sabe, mas com certeza você não tá ganhando igual a ela. Porque você tem que considerar a sua realidade. Quando a gente fala de precificação, e esse erro é muito grave quando você não leva em consideração todos os contextos que envolvem o seu negócio, você está falando de despesas fixas, então você está falando de aluguel, você está falando de internet, você está falando de energia, você está falando de gás, você está falando também de despesas variáveis. Então você tem que lembrar de contabilizar o preço da embalagem, o preço do adesivo, que mais que é uma despesa variável? Tudo que você compra à medida que os pedidos aumentam. Então, custos que aumentam de acordo com a demanda. Esses custos são despesas variáveis, são custos que precisam entrar na sua conta de acordo com o aumento da sua produção. Fora isso, os custos eu acho que são mais óbvios da gente lembrar, né? Fora isso, onde é que a gente pode errar na precificação? Na hora do lucro. Muita gente, primeiro, tem medo de ganhar dinheiro, tem medo de ter lucro. Só que se a gente vai falar sobre lucro e vai falar sobre ter medo de ter lucro, gente, a gente é melhor nem começar a trabalhar nem ser empreendedora. Porque quando você é empreendedora e você é quem define o seu preço, o seu valor, o produto que você vai vender, a estratégia de marketing que você vai usar, você não pode ter vergonha de vender, você não pode ter medo de falar seu preço, você não pode ter medo de ganhar dinheiro, tá? Então, assim, não comece errado para você poder ter um negócio sustentável. Então, a gente tá falando aqui dos 3 principais erros da confeiteira amadora ou da confeiteira iniciante: a precificação, e dentro da precificação, ter medo de contabilizar o seu lucro é um tiro no pé. Então, quando a gente fala de despesas, vocês conseguem entender talvez de forma mais palpável. Isso está dentro do nosso processo de precificação, que a gente pode voltar e fazer uma live só sobre isso. Mas também, quando for precificar seus produtos, lembrem, vocês têm que calcular lucro e que foi o último que eu aprendi. Demorou muito para eu me tocar que eu tinha que calcular isso. Prolabore. Quem sabe o que é Prolabore? Você precisa entender que você não é a sua empresa. Você é uma funcionária da sua empresa. Sabe por quê?
Porque no dia que você quiser sair de dentro da cozinha e ficar só no escritório fazendo a parte de atendimento, ou a parte de marketing, ou a parte de desenvolvimento de receitas, você vai ter que pagar uma pessoa para ficar lá na cozinha. Então, nesse caso, o salário dessa pessoa tem que estar contemplado na sua contabilidade, no preço dos seus produtos. Você tem que contabilizar a sua folha de pagamento. Hoje, a sua folha de pagamento é você. Imagino, né? Se você é uma confeiteira iniciante, você não começa contratando várias pessoas. Você começa sendo a sua única funcionária. Essa é a magia da confeitaria. A gente consegue virar confeiteira dentro de casa, tendo outro emprego, sendo mãe. É super democrático ser confeiteira. É lindo isso. Mas não podemos esquecer que isso é um negócio. E se a gente quer sair do amadorismo para virar uma confeiteira profissional, mesmo que no começo tenha desafios, a gente não pode cometer esses erros, tá? Então, esse erro da precificação é muito grave. Ele vai afetar toda a saúde do seu negócio e começa principalmente nessa hora de contabilizar o seu lucro e o seu prolabore. Uma dica rápida, porque a gente hoje não vai falar sobre precificação, mas contabilizem quantas horas por mês vocês vão se dedicar ao seu negócio. Vai ser 40 horas, igual um emprego de carteira assinada, 44, por exemplo? Se for isso, quanto vale a sua hora? Pensa num salário mensal equivalente ao tanto de trabalho que você tem, ou o tanto de estudo que você já estudou para chegar no nível de confeiteira que você está hoje. Pensa quanto que você acha justo ou que você gostaria de ganhar e coloca aí esse valor dividido pelas horas que você vai trabalhar. E aí você consegue ter uma noção mais ou menos do seu valor por hora. E esse valor por hora você vai transferir diretamente para sua planilha de precificação, tá? Pensa assim, esse bolo é um bolo simples, um bolo caseirinho, eu faço, em 1 hora eu faço 4 bolos caseirinhos. Então, o valor da minha hora, para cada bolo caseirinho, vai ser o equivalente a 1/4 do meu valor de hora. Esse vai ser o custo do prolabore para fazer esse bolo. Então, esse tipo de cálculo pode parecer uma coisa muito profunda, mas não pode fugir da cabeça de nenhuma confeiteira, gente. E isso depois vai virar super automático, tá? Você vai ter uma planilha de precificação. Tenha uma planilha de precificação na internet, existem muitos modelos, você escolhe a que te atende melhor e depois você consegue ir adaptando e criando abas novas que reflitam melhor o seu negócio. E depois que você começa a preencher, fica mais claro na sua cabeça, principalmente se você for uma pessoa muito visual. Mas entendam que dentro do preço, o seu cookie custa R$5, ali dentro daqueles R$5 tem despesas fixas, despesas variáveis, prolabore da sua equipe e seu lucro, tá? É comum, dependendo do estilo de precificação, né, de linha de raciocínio que você trabalhe, é comum você trabalhar com a ideia de margem de lucro entre 15% e 30% do valor das suas despesas. Mas existem outras linhas de trabalho, outras linhas de raciocínio que pregam diferente. Mas a gente pode falar sobre isso numa live só sobre precificação, tá? Gente, pra quem tá entrando depois, hoje é a segunda live da Maratona Lovely de confeitaria. De segunda a sexta a gente tá aqui falando sobre temas de confeitaria até o dia 28 de agosto. É um mês super especial, esse é o mês do meu aniversário, mas não é por isso. É porque eu queria fazer uma coisa diferente pra vocês. Hoje hoje a live número 2 a gente tá falando sobre os 3 principais erros da confeiteira iniciante. E pra ninguém esquecer, eu resolvi que a gente vai usar o termo 3P. Cada P representa um erro grave. O primeiro foi precificação, que eu acabei de explicar. E agora a gente vai pro segundo. Alguém quer chutar qual que seria o segundo? O segundo P, erro grave das confeiteiras iniciantes. O segundo erro é precificação e padronização. Por que é padronização o erro número 2? Eu
E eu tô falando essas coisas, gente, porque eu cometi todos esses erros, tá? Primeiro, precificação. Eu não sabia nem pra onde é que ia. Eu tava. é, eu vi alguém comentar que acho que a Cibele colocou. Eu gosto de cozinhar pra mim e pra minha filha. Eu comecei a cozinhar porque eu gostava de comer. Eu não pensei em começar a cozinhar doce pra vender. Mas aí as pessoas já começaram a encomendar antes de eu me estruturar como empresa. Então eu não sabia o preço das coisas. E aí eu pensava, quanto é que essa pessoa acha que vai ser justo pagar pelo meu produto? Ah, vou cobrar X. Maior burrice da vida, né? Porque também depois que você cobra um preço, para você justificar a mudança daquele preço, até o seu cliente pode ser que não entenda, enfim. Então, a precificação, a gente já falou sobre isso, já é um erro. O próximo erro que tem a ver com esse processo de atropelar as etapas é esse da padronização. Você pega uma receita na internet, você testa essa receita, acha que ela ficou uma delícia, começa a anunciar, você já sabe que você é uma confeiteira, você já tem um perfil no Instagram com a fotinho, com a logo, começa a anunciar aquela receita que vai vender, porque você testou, deu certo, valeu a pena, tem tudo a ver com o seu cardápio, seus clientes vão gostar, só que aí vem um cliente, encomenda, você faz e você não anotou nada. Então, você tá fazendo um bolo, mas você não anotou quantas gramas foi na camada de massa, você não anotou quantas gramas foi na camada de recheio, você não anotou quantas gramas foi na sua cobertura. E de repente, o bolo tá lindo e maravilhoso, só que lembra que você não vai comer o produto, né? Então, você não sabe, você não faz o teste de qualidade dos seus produtos. A não ser que toda vez que você faça o dobro. Aí você já tá perdendo dinheiro porque você não tá vendendo pelo dobro do preço. Mas entende que você está entregando para o seu cliente uma coisa que está indo às cegas. Você não tem anotado a quantidade de ingredientes que você tá... Você tem os ingredientes da receita, mas você não está anotando as etapas do seu processo de produção. Então, se aquele cliente volta para te pedir aquele produto novamente, a chance de você não entregar uma coisa, uma experiência igual para ele é muito grande. E isso é super negativo para sua imagem, porque o cliente ele não vem comer de você porque você é fofa ou porque você às vezes é porque o seu preço é o mais barato, mas doce normalmente a gente come porque é o mais gostoso ou porque mata a nossa vontade de comer doce. Então, se ele volta porque ele achou gostoso e da segunda vez não é, gente, tem outras 500 confeiteiras no Instagram. É só o seu cliente subir o feed dele que ele vai achar outra opção. Então, assim, se você não consegue ser consistente na sua entrega, esse é um erro fatal. E é um erro seu, que você pode controlar. Mas é uma questão de se posicionar de forma profissional. Não para o seu cliente, mas você com o seu comprometimento como empresa. Mesmo que seja eu presa, né? Você sozinha. Então, o que é esse P da padronização? Quando você está testando uma receita, eu entendo, por exemplo, essa semana fiz um mousse de chocolate. Eu já fiz esse mousse outras vezes aqui, mas eu fiz um mousse de chocolate e fui testando massas de cacau diferente. Eu fiz com ao leite, fiz com amargo, porque dependendo do cacau que eu usar, o meu mousse vai ter uma textura diferente, porque o cacau 70% deixa o mousse mais firme, na mesma quantidade do chocolate ao leite. Se eu não anotar e eu passar essa receita para vocês, pode ser que quando chegue a hora de vocês fazerem a receita, vocês não terminem com o mousse, vocês terminam com a barra de chocolate, de tão duro que fique. Porque, na verdade, eu vou indo no olho, pra mim a textura tá boa. Mas como é que eu vou replicar aquela receita se eu não sei exatamente no final o que foi que eu fiz? Dá pra entender? E mais importante do que só a réplica em quantidade, porque a nossa ideia é crescer. Para o nosso negócio crescer, a gente tem que escalar. A gente não ganha dinheiro vendendo um brigadeiro. A gente não ganha dinheiro vendendo um bolo. A gente tem que vender centenas de brigadeiros. A gente tem que vender centenas de bolo para viver do nosso negócio, tá? Então, se você não consegue reproduzir fielmente a mesma receita inúmeras vezes, você não é uma confeiteira. Então, nesse caso, mais importante do que... Isso é indiscutível. Mas mais do que só a questão da escalabilidade do seu negócio com a padronização,
tem a ver com o planejamento, que isso foi o que a gente falou na live 1 ontem, que inclusive a live 1 está no IGTV, quem não conseguiu assistir, recomendo que assistam, foi muito legal nossa troca aqui e o feedback que eu recebi de vocês também foi muito bom. O que tem a ver a padronização? Se eu não consigo, padronização com o planejamento, se eu não sei quantos gramas eu preciso para fazer um bolo para 10 pessoas, quantos gramas de massa, quantos gramas de recheio, quantos gramas de cobertura, como é que eu vou saber que o meu estoque está suficientemente abastecido para eu atender as demandas do final de semana? Aí eu vou chegar no domingo para perceber que eu não tenho farinha de trigo suficiente para fazer 15 discos de massa para 5 encomendas de bolo que eu tenho no final de semana. Aí eu vou comprar onde no domingo? No fornecedor mais caro, talvez no único supermercado ou na loja de conveniência que está aberta no final de semana. Isso é loucura, gente. Esse tipo de erro não pode acontecer. Esse tipo de erro não vai fazer você crescer, ganhar dinheiro e viver da confeitaria, tá? Então, o primeiro P, precificação. O segundo P, padronização. A padronização é a capacidade de repetir inúmeras vezes, infinitas vezes, se for necessário, a mesma receita, mantendo sabor, mantendo qualidade e mantendo a experiência tanto para você, né? Você tem que saber exatamente o que você vai desenvolver e como você vai desenvolver, porque assim você consegue se planejar para as etapas acontecerem exatamente conforme o planejamento, e para o cliente também, o cliente saber o que vai receber e isso ser condizente com o que você realmente vai entregar. Esse é o P número 2. E o terceiro eu até anotei para não esquecer, mas alguém consegue chutar o terceiro P? A gente já tá indo pro terceiro erro. Para quem entrou agora, estamos falando dos 3 principais erros os 3 principais erros das confeiteiras amadoras. Confeiteiros amadores também, tá? Mas eu acho que o público aqui é 95% feminino, então eu falo no feminino. Mas os confeiteiros também são bem-vindos. O primeiro erro a gente falou 3 P's. Primeiro P é o primeiro erro, precificação. Segundo P, segundo erro, padronização. E o terceiro P? Alguém chuta? O terceiro P, eu traduzi com a palavra provar, mas seria, no caso, testar. Só que pra gente lembrar, pra virar o P, a gente vai tratar como provar. Por quê que o provar é um erro grave? No caso, o não provar é um erro grave. Se você faz um cardápio, ou até mesmo não tem um cardápio, mas uma pessoa te encomenda um produto e você acha que sabe fazer aquele produto, mas você nunca testou aquela receita antes. Você viu a Ana Maria Braga fazendo e acha que é fácil, ou você é assinante da Educar e lá na Educar tem um professor que está ensinando essa técnica, então você está se sentindo super confiante, o cliente encomenda, você vai entregar e se no dia não der certo, quem vai garantir que aquilo ali vai ser o padrão de qualidade que você quer entregar? Que é o padrão de qualidade que você prometeu e que você vendeu. E eu tô falando desses erros, gente, porque eu cometi todos. Eu posso dar um exemplo de cada um aqui, tá? Um exemplo desse de testar. Eu fiz eu vendi uma vez um bolo, eu não tinha muita experiência com bolo, eu ainda não vivia só da confeitaria, era uma renda extra. E o bolo ficou muito bonito, eu consegui fazer a técnica que a pessoa queria no acabamento, era um bolo em buttercream, eu consegui fazer a técnica no buttercream que foi encomendada, mas a aula que eu assisti, eu peguei a encomenda, recebi o dinheiro e falei, ó, perfeito, vou entregar. E aí eu fui assistindo a aula e fazendo bolo, assistindo a aula e fazendo bolo, assistindo a aula e fazendo bolo. Loucura, Deus me livre, hoje em dia eu não faria isso mais nunca. Mas sabe o que eu fiz? A professora da aula era uma aula online, então eu podia ir pausando, eu tava muito confiante, eu podia ir pausando tudo e eu fiz exatamente como ela mandou.
E saiu exatamente como saiu dela no vídeo. Só que essa professora lá na aula dela, ela usava o forno sem estar pré-aquecido. Eu pensei, bom, se essa professora tá dando aula aí nesse curso e tem muitos alunos, deve fazer sentido essa técnica que ela tá ensinando. Não vou mudar nada, porque ela sabe mais do que eu, né? Isso deve fazer uns 3 anos já. E fiz o bolo sem pré-aquecer o forno, segui a orientação da professora, fiz o bolo, entreguei pra cliente, ela achou uma delícia. Eu não tive como provar o bolo, eu provei os recheios antes de rechear o bolo, estavam gostosos, fiz o acabamento. Enfim, o bolo ficou lindo. O bolo tá no meu feed até hoje, porque ele ficou um bolo muito bonito. Entreguei pro cliente, depois eu recebi o feedback, e o feedback foi assim, ó. Eu já contei essa história aqui no Instagram. Débora, adorei o bolo, tava muito bom. Eu vou até querer encomendar outro com você, mas eu achei ele um pouco solado, um pouco duro. Você não tem uma outra receita que ele fique melhor, não? Gente do céu, na hora que a pessoa falou isso, eu tive certeza que foi o forno que não estava pré-aquecido. Mas por quê? Porque eu arrisquei todas as minhas fichas no que outra pessoa estava me vendendo. Na técnica, na experiência, no teste que outra pessoa tinha feito. Eu não estava usando o forno dela, eu não estava usando a farinha, eu não estava lá onde ela estava. Não era a mesma, era a mesma receita, mas não era a mesma coisa eu fazer o bolo. Eu tenho certeza que o bolo da professora que estava ensinando também ficou mais duro. Porque hoje eu sei o que acontece quando você coloca um bolo num forno que não está pré-aquecido. Mas eu nunca tinha feito aquela receita antes, então eu não tinha como provar e ter certeza que aquilo não me representava. Aquela textura, aquele bolo, não era o bolo que eu entregaria para um cliente. Imagina, eu podia ter passado pela vida sem ter ouvido essa do cliente, né? Foi algo um pouco constrangedor. Felizmente, a cliente voltou para encomendar novamente. E a história não tem um final feliz. Eu posso contar essa história depois, porque eu fiquei tão traumatizada com isso, que no próximo bolo que essa cliente encomendou, eu tentei compensar tanto o fato do primeiro bolo ter ficado seco e solado, que eu fiz camadas tão finas e tão úmidas que o bolo desmoronou. É super trágico. Nesse dia eu quase desisti da confeitaria. Foi um desastre. Mas tô aqui pra contar a história e pra dizer pra vocês não fazerem esse tipo de coisa. Por isso que o tema dessa live são 3 erros que a confeiteira iniciante pode cometer e não deveria. Então, o erro número 3 é esse de provar, testar a sua receita antes de fazer. É muito comum a gente querer passar a impressão para o nosso cliente que a gente tem tudo sob controle, e nem sempre a gente tem. Quando a gente tá cuidando de tudo sozinha, a gente tem que cuidar das nossas redes sociais, das nossas postagens, das fotos, tem que aprender as receitas. Aí cada curso novo que lança, você acha que você tá perdendo alguma coisa, então a não ser que seja só eu que seja assim, tá? Vocês me contem se vocês são assim também. Mas cada curso novo que lança, parece que eu tô perdendo alguma técnica, eu preciso aprender essa técnica, porque vai que o cliente quer que eu faça aquele bolo. E aí, também tem que você aprender a melhor receita, aprender a melhor técnica, aprender a fazer marketing, aprender a cobrar, aprender a precificar. E aí mas por fora você tá assim, super plena, super no controle da situação. E aí, você bota um cardápio na rua com 30 produtos diferentes, mas você não teve tempo de testar aqueles produtos. Você acha que aqueles produtos são gostosos porque você viu um professor falar que eles são gostosos. Você acha que aqueles produtos são gostosos porque aquela combinação de sabores ali te parece boa. E na verdade, ninguém garante que aquilo vai dar certo. Você não sabe se quando combinar o A com B não vai talhar. Aí você fala, não, eu vou fazer um brigadeiro de... Um dos meus bolos, do meu cardápio, o recheio é brigadeiro de maracujá. Brigadeiro de maracujá é muito, muito perigoso. Ele pode talhar várias vezes. A gente não precisa nem tão longe. Maracujá é uma coisa mais exótica, digamos assim. O brigadeiro de leite ninho, gente. Eu tenho brigadeiro de leite ninho no meu cardápio.
porque eu acho que todas nós temos que ter brigadeiro de leite ninho no cardápio. Eu fui fazer um bolo há 2 semanas atrás, é um bolo mármore que tá no meu feed até. Eu fiz 3 receitas e deu errado, as 3 receitas deram errado. As 3 empelotaram. Uma confeiteira que já fez bolo de leite ninho, bolo não, brigadeiro de leite ninho inúmeras vezes. Então, assim, se eu não tenho um plano B de conhecer uma técnica para resolver aquele problema, como é que eu entrego esse bolo pro cliente? E era um bolo grande, não dava pra você fazer assim um arrumadinho, pegar só um pedacinho do brigadeiro que não deu certo. Claro que isso não é a solução. Então, assim, eu tô vendo aqui o que a Jenny tá falando. As coisas vão dar errado. Seja numa confeitaria com estrutura, com... O de maracujá é bem difícil, Jéssica. Por isso que a gente coloca ele no final. É porque a acidez do maracujá pode talhar o leite. É tipo o limão também. Quando ele reage, ele pode mudar a textura do produto com leite. Mas as coisas vão dar errado. E quanto mais preparada você tiver, mais fácil vai ser de consertar. E é claro que planejamento, tempo, porque se alguma coisa der errado, você tem que ter tempo para reverter. E você tem que ter testado, até você ter aquela receita no seu coração. Então hoje eu escolhi trabalhar com receitas que me dão muita segurança. Conforme eu falei pra vocês ontem, eu trabalho com um tipo de massa só, exceto a massa Red Velvet, que não é a mesma técnica que eu uso para as minhas massas branca e de chocolate. Mas eu trabalho com a massa amanteigada, que é muito básica, mas me dá um resultado incrível. Eu trabalho com brigadeiro e com ganache. Ponto. Eu preciso dominar 3 técnicas para fazer um bolo. E o buttercream, né? Eu preciso dominar 3 técnicas para fazer um bolo. É só isso. Por quê? Porque eu tenho certeza que essas eu já testei, retestei, resolvi problemas, consertei quando deu errado, eu sei o que fazer. Eu estou no domínio da situação. Então, recapitulando aqui o assunto da nossa live. Os 3 principais erros para uma confeiteira amadora. Se você não está dominando o seu cardápio, não tente fazer o que a sua concorrente está fazendo, tá? Não tente abraçar o mundo sem garantir que você vai conseguir. A gente não tem braço para isso e pode ser um tiro pela culatra. Essa cliente que na primeira vez o bolo dela ficou solado, na segunda vez o bolo dela desmoronou, ela nunca mais voltou. E se eu pudesse, eu dava bolo de graça pra ela todos os anos, porque eu sei que hoje em dia eu me garanto muito mais, eu sei onde é que eu errei. Mas eu acho que ela não vai querer mais meus bolos. E acontece, foi um preço que eu paguei, e infelizmente foi porque eu não pensei no que eu tô falando pra vocês hoje, eu não pensei lá atrás. Eu tive que aprender na prática, tá? Então, esse é o erro número 3. Recapitulando, o primeiro erro é a precificação, e a precificação te deixa assim... Você acha que você tá no mundo da Barbie, achando que tá tudo lindo, todo mundo encomendando, você tá cheia de trabalho e no final das contas você não consegue nem pagar a fatura do seu celular. Tem alguma coisa errada, tá, gente? Não é trabalhar demais que vai te fazer uma confeiteira de sucesso. Então analisem, estudem sobre precificação, analisem se vocês estão fazendo a coisa certa, porque o segredo pode estar aí. A diferença entre o seu negócio crescer ou não. Erro número 2, padronização. A padronização te dá a vantagem competitiva para você realmente dar o próximo passo. Você só vai conseguir crescer se você conseguir padronizar. Quando você contratar uma pessoa para sua equipe, você vai ter que passar para essa pessoa a padronização. Ela não vai botar no olho, porque o seu olho é um, o olho dela é outro. Você não vai rechear um bolo no olho. Você não vai fazer as bolinhas de cookie no olho. Você tem que saber qual é o tamanho do seu cookie, porque quando você vai vender no iFood, eu acho que você tem que botar, por exemplo, o peso, né, padrão. Então, padronização te dá
alavanca o seu negócio para o próximo nível, te dá a chance de planejar a sua produção e te permite também se preparar para o crescimento, né? Para esse próximo passo, para incluir outras pessoas, garantindo a experiência para o cliente final todas as vezes que ele entrar em contato com a sua marca, com o seu produto. E a última coisa é o teste, né? O provar, o terceiro P. Precificação, padronização e provar. Não se arrisque. Aprendam com quem já errou. Não coloquem tudo a perder. Você cria uma logomarca bonitinha, você faz anúncio patrocinado no Instagram, você compra vários cursos online, você faz cursos presenciais e o cliente nunca mais volta. Porque o que você arriscou, você prometeu e você não conseguiu cumprir, não por maldade, você tinha toda a intenção de aceitar o desafio e de fazer dar certo, mas você tem que entender a sua zona de conforto, né? Até onde você consegue ir. E especificamente essa cliente, que da segunda vez o bolo dela rachou, eu fiz a massa muito fina, eu botei muita calda pra ficar mais úmida e ela queria morango fresco. Gente, a combinação do desastre, né? Desde esse dia, nenhum cliente meu vai receber bolo com morango fresco dentro. E não é porque eu não ame meus clientes. Eu queria muito, mas eu não tenho coragem de arriscar. Talvez no meu aniversário eu vou fazer, assim, só pra saber se eu já tô podendo viver fortes emoções. Porque se cair o bolo, pelo menos é o meu, né? Tô pensando seriamente. Não sei. Mas eu entendi meu limite. E se eu entendo meu limite, eu consigo colocar ele de forma muito clara e de forma gentil pro cliente. Eu não quero parecer snob e dizer assim, não, eu só trabalho com isso aqui. Se você quiser, você que aceite minha técnica. Não é isso. É uma forma de você mostrar até a humildade, de você dizer, olha, se você quer um bolo com morango, eu não quero estragar a sua festa, é melhor você comprar de outra pessoa, porque eu não consigo atender. É que nem se alguém quiser um bolo com chantininho, eu não sei fazer um bolo com chantininho, não é uma técnica que eu domine. Então eu não vou dizer assim, eu vou pegar sua encomenda, já que daqui a um mês eu vou pro YouTube rapidão, estudo aqui chantininho e entrego. Não façam isso, tá? Então esse terceiro P é sobre você testar, provar e ter certeza da sua área de atuação, da zona de conforto que você consegue trabalhar e entregar um produto que esteja de acordo com os seus valores, com a sua essência, com o que você se propõe enquanto marca. Tá bom, gente? São esses os 3 P's. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Inclusive, com esses exemplos muito gráficos, que ainda bem que eu consigo rir deles hoje. E agora eu vou ler as mensagens aqui, algumas perguntas que podem ter surgido. Se vocês tiveram perguntas sobre ontem, também me mandem que a gente pode falar. Eu recebi nos directs algumas perguntas sobre congelamento e descongelamento do bolo. Então, só para adiantar, quando eu congelo massa de bolo crua e asso depois que descongela. Pode ficar congelada até 90 dias. Eu congelo em potes próprios para congelamento. Então, quem não estava aqui ontem, esse foi um assunto super legal que a gente falou. Então, usem isso a seu favor. Eu congelo em potes ou aqueles potezinhos que são descartáveis, mas você consegue reutilizar, aqueles de marmita, que são próprios para freezer e micro-ondas. Aqueles dão certo. Tupperware dá certo, mas tenha as Tupperwarezinhas próprias só para sua confeitaria, tá? Não use para todas as comidas, use só para os seus bolos. Eu coloco nesse pote, coloco a etiqueta. Se vocês não têm etiqueta, eu disponibilizei um modelo de etiqueta com data de validade lá no Telegram, para quem quiser imprimir. Tem um modelinho que a gente usa na produção aqui. E eu também passo filme plástico para evitar qualquer gotícula ou qualquer cheiro da geladeira ou do freezer de entrar na minha massa.
Pra descongelar, eu desço a massa pra geladeira ou coloco na geladeira, né? Se for um freezer completo, você troca e bota na geladeira e deixa ele ficar na temperatura da geladeira pra poder ficar maleável. Porque se sua massa tá no freezer, você não vai conseguir nem pegar a massa. Deixa na geladeira, da geladeira eu boto para o forno. Então eu peso as minhas massas, eu porciono as minhas massas geladas e eu acho elas geladas. Normalmente a diferença de tempo de forno é muito pequena. Se um bolo demora 25 minutos para assar, assim que eu bato, quando eu asso depois de gelado demora 30. Então vale muito a pena trabalhar dessa forma, dá bastante produtividade. Eu congelo ela grande. Eu não congelo ela porcionada, tá, Jenny? Porque eu tenho tamanhos de bolos diferentes. Então, às vezes eu preciso de um bolo de 11 centímetros, às vezes eu preciso de um bolo de 25 centímetros. Então, eu não gosto de congelar nem assada e nem porcionada. Eu congelo no padrão dos meus potes, que são todos do mesmo tamanho. Então tá, deixa eu ler aqui as perguntas na ordem que foram feitas. Só um minutinho, gente. Pra quem chegou depois, essa é a live número 2 da Maratona Lovely. De segunda a sexta eu vou estar aqui falando sobre temas da confeitaria. Gente, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas a Maia tá chorando, que tá na hora dela dormir. Desculpem. Mas tá tudo bem, tá? Ela tá assistida. Amanhã, o tema de amanhã é chocolate. E eu amo falar sobre chocolate. Então venham amanhã às 8h51. A gente vai falar sobre os tipos de chocolate, como escolher o chocolate para sua receita, o que é que você tem que levar em consideração baseado na composição dos ingredientes do chocolate. Muito da confeitaria que eu acredito, né, do conteúdo de confeitaria que eu acredito, que eu gosto de compartilhar aqui, tem muito a ver com a função dos ingredientes e a composição dos ingredientes que a gente usa. Então, como eu consigo adaptar uma receita de bolo? Como eu consigo melhorar o resultado do meu preparo? Sabendo a função dos ingredientes que estão ali. Porque se eu sei que o óleo tem uma função de dar umidade, e eu tô achando meu bolo seco, é no óleo que eu tenho que mexer lá na receita, antes dela ir pro forno, para ter um resultado mais úmido. Então, esse tipo de pensamento é o que eu quero passar para vocês aqui quando a gente tá nesses bate-papos. Então, no chocolate que a gente tem manteiga de cacau e massa de cacau, como que isso influencia nas minhas receitas? O que é que eu tenho que levar em consideração quando eu tô fazendo uma receita com chocolate e eu preciso escolher se vai ser o branco ou o amargo? É desse tipo de informação que a gente vai falar amanhã. O que é temperagem, quando eu preciso temperar, como temperar, a gente dá uma pincelada sobre os tipos de temperagem amanhã e tragam suas dúvidas 8h51, tá? A Jéssica colocou, eu não trabalho, mas faço bastante coisa pra casa, tá? Quando eu perguntei quem é que já trabalhava com confeitaria. Olá, pessoal. Ai, muita gente legal vindo que não tava aqui ontem, bem-vindos. A Jenny, direto da Holanda, muito legal. Jenny, eu vi sua mensagem lá no feed antes de entrar aqui, vou comentar lá. Nosso aniversário tá chegando, né? E a Jenny falou assim, ó, por preguiça de elaborar todas as fichas técnicas. Ontem, na live de ontem, a gente falou sobre tanto precificação, né, se vocês queriam falar sobre precificação, como ficha técnica. Ficha técnica, pra mim, é um salvador, assim, é um divisor de águas. Quando eu aprendi o que e como trabalhar com fichas técnicas, isso abriu muito a minha cabeça para entender a produtividade, escalabilidade e o negócio de uma cozinha. Então, semana que vem, votem na caixinha. No sábado eu vou abrir a caixinha para os temas da semana que vem. E aí vocês colocam se vocês querem que a gente fale sobre ficha técnica, tá? A ficha técnica é uma base para a precificação. É você entender a gramatura de cada ingrediente que você usa para a sua receita final. A Jéssica colocou, Débora, para quem pretende começar em uma confeitaria, no início é necessário contabilizar meu Prolabore ou é melhor aguardar a empresa se estabilizar? Aí a Jenny já colocou, cobre pelo menos o valor por hora, mas cobre. Isso, Jéssica, tem que cobrar. Sabe por quê? Porque
sua empresa se estabilizar sem você estar contando com o Prolabore, é uma situação, é uma bolha, assim, é uma situação completamente artificial. Não faz sentido isso ser um parâmetro, porque essa estabilidade ela não existe. Você nunca vai ter uma empresa que não tem funcionário. Não adianta usar isso como um padrão, ou esperar que isso aconteça, sendo que isso é uma realidade que nem interessa pra gente, né? Porque ela não é sustentável. Então, sempre considere, no mínimo, o seu salário. Mesmo que a sua margem de lucro ainda não seja uma coisa considerável, a sua margem de lucro empresa, mas a sua mão de obra, Jéssica, precisa estar considerada, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Depois é engraçado, mas é traumatizante. Gente, é traumatizante. Eu falo assim, né, que a cliente nunca mais comprou um bolo comigo. E é uma pena, eu não queria que ela tivesse essa impressão. Ainda mais assim, quanto mais a Lovely cresce, vai ter um momento que alguém pode ser que ela vá pra uma festa e ela coma um bolo que eu fiz nessa festa. E já pensou ela chegar pra dona da festa e falar assim, nossa, que diferente, né? O bolo dela melhorou muito. Uma vez eu comprei e foi um desastre. Eu não queria que isso acontecesse, mas também a gente não consegue agradar todo mundo. Nesse caso especificamente foi muito, muito triste. Eu não queria que tivesse acontecido, mas não tenho o que fazer. A Jenny falou que já passou, já talhou. Foi o de leite ninho que talhou? Saía gordura, não sei lá, saía gordura que nem sei lá o que. Com a ganache acontece muito isso. Ganache dá muito errado, gente. Se alguém já teve ganache, já fez ganache e deu errado, não coloquem uma ganache no seu bolo. Por exemplo, você mora em São Paulo. E aí você tem um cardápio em São Paulo e aí você se muda de cidade, vai trabalhar em Manaus. E aí você usa o mesmo cardápio, as mesmas receitas, as mesmas fichas técnicas para fazer seus produtos em Manaus. Pode ser que muita coisa dê errado. Vocês sabiam que a temperatura que o seu brigadeiro chega no ponto numa cidade pode não ser a mesma temperatura que o brigadeiro chega no ponto em outra cidade? Por exemplo, se eu digo, o ponto de enrolar do brigadeiro é 105 graus Celsius. Pode ser que você faça aí na sua cidade, aí no seu país, né, que é do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, que a gente tá lá na Holanda, e não dê certo. Por quê? Porque a temperatura tem a ver com o ponto, a temperatura vai ter a ver com a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica vai variar de acordo com o nível da altitude da cidade. Olha que loucura, né? E aí isso vai influenciar diretamente o tempo que vai levar para a água que está na sua mistura chegar no ponto de ebulição e fazer o seu leite condensado evaporar, enfim, vai evaporar ali da sua mistura e vai chegar no ponto que você precisa. Quando você pensa nesse tipo de coisa, você fica com vontade de desistir. É por isso que é importante pensar, volto pro que eu tava dizendo, é importante testar suas receitas, ter segurança e confiança no que você vai entregar. Principalmente quando você testa, você conhece de olho os pontos, né? Mais do que tudo, você conhece a textura do seu bolo. Não, esse bolo tá estranho. Fiz tudo certo, como é que esse bolo tá tão estranho assim? Aí você começa a recapitular. Será que a manteiga que eu usei tava estranha? Vou ver se esse lote tava com algum problema. Será que eu esqueci de colocar fermento? Um dia desse eu esqueci de colocar fermento. Eu percebi que quando o bolo saiu, ele tava super pequeno, super baixinho. Falei, gente, tem alguma coisa errada com esse bolo. Aí fui recapitular. Mas eu só sabia que o bolo tava com alguma coisa errada porque eu já tinha feito aquela receita trocentas vezes e aí eu vi que ela tava estranha. Então, mais um motivo. Testem a sua receita. Você gosta do método invertido? Gosto. Pra mim, massa amanteigada é maravilhosa. Eu adoro. Tudo que envolve trabalhar com massa amanteigada é ótimo. O bolo de chocolate dela é pelo método invertido, eu achei perfeito. E ficou lindo o que a Jéssica fez. Gente, inclusive, essa receita que a Jéssica falou, o bolo chocolatudo é perfeito, essa receita é um e-book, tá disponibilizado gratuitamente no link do perfil. Cliquem lá para baixar. Ele deve ficar disponível mais alguns dias, mas essa semana ele vai sair do ar. Então, quem ainda não baixou,
baixem. E ele vai sair do ar por uma boa notícia. A gente vai colocar um outro link para uma outra novidade que vai ter em breve. Numa das lives dessa semana eu vou contar as próximas notícias muito boas, tá? Os bolos com método invertido têm um resultado ótimo, sim. Mas pouca gente conhece o método invertido. Não é muito divulgado, né? Mas eu acho ótimo. Devil's Cake é uma delícia. Por isso, sempre colocar compotas. A solução para quem teve problema com frutas frescas é trabalhar com compotas. Hoje eu tenho compota de frutas vermelhas e frutas amarelas no meu cardápio, para não ter que deixar o cliente sem as frutas que ele quer. A Jenny colocou, gente, se agarre no conteúdo aqui. Eu garanto a vocês, muito curso pago não ensina isso, e mais ainda, curso de gastronomia não vai nos ensinar a decorar bolo. É isso mesmo. Você congela porcionado, eu expliquei, né? Eu congelo não os pesos dos bolos, eu congelo já as quantidades dos meus potes. Já congelei bolo assado e feito as camadas, sim. Mas, Jéssica, ontem eu tava comentando, eu não gosto de congelar o produto final. Por quê? Segundo a Anvisa, quando você descongela um produto e ele não vai ser transformado, ele já tá pronto para um consumo, você precisa consumir, você não pode recongelá-lo. Então, se o bolo já tá pronto, você só vai botar uma cobertura em volta. Teoricamente, você congelar ele pronto e deixar para descongelar mais pra frente, você tira do seu cliente a chance dele poder congelar aquele bolo. Se for um bolo, por exemplo, que o cliente quer guardar para comer no aniversário de bodas, que nem faz no casamento, então isso eu não acho muito legal. Eu prefiro congelar os processos antes de serem feitos, para o cliente ter a opção de congelar o produto final, tá? Mas assim, a Anvisa fala que a gente pode congelar só por 3 meses e todo mundo, né? Quem em casa congela o bolo durante 1 ano e nunca ouvi notícia no G1 dizendo que a pessoa passou mal porque comeu o bolo de 1 ano de casado. Então, a gente, como pessoa que vende alimento, tem que seguir o que a Anvisa fala, mas as pessoas que consomem decidem se querem ou não recongelar, guardar por mais tempo. A gente tem que seguir isso, mas o consumidor que toma a decisão no final. Mas não tem problema congelar ele pronto e recheado, tá? Às vezes, para fazer alguma cobertura em buttercream, eu preciso colocar o bolo no freezer, não chega a congelar, mas eu preciso colocar o bolo no freezer para endurecer meu buttercream, para fazer camadas e fazer texturas ou dar uma profundidade de 3D. Então, às vezes eu uso esse recurso de levar o bolo pro freezer, mas por minutos, assim, coisa rápida, só para conseguir fazer esses efeitos com o buttercream. A Jenny falou, nesses casos, quando você descongela, você tem que assar a massa toda. Sim, o que eu faço é assim, ó. Normalmente as minhas tigelas têm 450 gramas. Gente, daqui a pouco acho que acaba, já tá com 54 minutos. As minhas tigelas têm 450 gramas. Quando eu congelo, eu anoto o peso que tem na tigela. Então, quando vou descongelar, eu tiro a porção que é mais perto da quantidade que eu vou usar. Então, em vez de eu congelar 3 quilos de massa, eu congelo porções próximo de meio quilo. E, por exemplo, padronização, voltamos pro P da padronização. Eu sei que meu bolo para 20 pessoas leva 250 gramas de massa crua em cada camada. Eu sei isso, eu tenho isso anotado. Então, eu sei que para um bolo de 4 camadas eu vou precisar de 1 quilo de massa. Eu pego dois potes de 500 gramas de massa congelada. Dá pra entender? Então, quando eu congelo, eu já coloco a gramatura. Aqui tem 527 gramas de massa crua. Congelei no dia tal, válido até o dia tal. Assinado Débora. Porque se tiver outra pessoa trabalhando na cozinha, tem que saber quem é o responsável por aquela informação. E aí, tendo a quantidade de massa ali, eu sei exatamente quanto é que tem pra eu saber se eu preciso fazer mais ou não, antes mesmo de eu descongelar. É assim que eu trabalho. Bem lembrado, Jane. Eu já percebi que você é formada na área de gastronomia, que essa informação é muito útil e é muito relevante. A gente aprende isso no curso. A Rafaela perguntou se eu já fiz alguma live com a função dos ingredientes. Não fiz. Vocês têm interesse?
a função dos ingredientes no bolo pode ser um tema interessante. Vou anotar aqui também. Botem na caixinha pra eu não esquecer no sábado. Mas eu adoro falar sobre isso, a gente pode falar sobre isso sim. Brigadeiro de maracujá, o fim do mundo. Eu consegui fazer um que dá certo. Eu mostrei lá no Telegram como é que eu faço. Eu não falei as quantidades, mas eu falei qual é o passo a passo que eu faço. Todos os ingredientes e clima local influem em tudo que fazemos. Receitas do Brasil tem que adaptar e testar todas. Imagina aí, que ainda mais que é abaixo do nível do mar, é totalmente diferente. Delícias fruto de já, postou assim. Gente, é mesmo, que viagem, nunca parei pra pensar nisso. Uma viagem louca, gente. Quando eu descobri isso, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tenho que parar de falar pros alunos que a temperatura do brigadeiro, que eu tô enganando as pessoas. Ai, bonitinha. Obrigada, Angélica. Você é maravilhosa. Obrigada por tanto. Obrigada, gente. Eu me sinto muito feliz quando vocês demonstram que o conteúdo é útil. Me faz muito... eu adoro estudar sobre isso e eu dividindo com vocês. E vocês me dizendo que gostam, me faz sentir que eu tenho que continuar. É muito bom. Eu comi meu bolo depois de um ano. Tá vendo, Jéssica? Tá aqui pra comentar. Olha só, deu tudo certo. Você porciona em 500 gramas cada. Exato, assim é a melhor forma. Função de cada ingrediente. Salva para não perder a live. Então tá bom, acho que já tá na hora de eu me despedir. A ciência do bolo e seus ingredientes. Tema perfeito, gostei. Já joguei 8 bolos no lixo por conta disso, as receitas do Brasil. O problema era o fermento, tá vendo? A gente tem que aprender com você os seus testes que você já fez aí, Jenny. Gente, então é isso. Obrigada. Recapitulando, testem suas receitas, anotem todas as quantidades que vocês estão testando, até porque quando der errado, como esse caso da receita da Jenny, vocês poderem ter um padrão para onde recorrer e saberem o que vocês têm que repetir ou mudar. E vocês só vão saber isso se vocês anotarem tudo, padronizarem tudo e aprendam a precificar. Não é fácil. Não vou dizer que é difícil, não é prazeroso, porque a gente tem que sair da cozinha e tem que focar aqui. Mas eu aprendi a gostar, eu desenvolvi uma planilha que eu gosto muito, eu posso trazer mais informações sobre isso pra vocês. Encontrem um método e se agarrem nele, porque vocês vão precisar disso pra crescer na confeitaria, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. Encontro vocês amanhã, a gente vai falar sobre chocolate. Eu amo falar sobre chocolate, vou tentar me conter pra falar em menos de 1 hora. E eu espero vocês amanhã às 8h51. Obrigado mais uma vez. Nos encontramos amanhã. Foi um prazer. Eu vou deixar salvo, tá? Vou fazer isso agora.